Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que acabou de explodir uma bomba e desta vez vai cair no colo do Supremo, viu? Vocês lembram daquela decisão do STF que mandou suspender a ação contra a Ramagem e também contra Bolsonaro? Pois é, gente, muita gente achou que isso não ia dar em nada, né? Mas deu. E como deu? E segundo informações, os ministros do STF estão furiosos. E vocês vão entender o porquê. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acaba de fazer o que ninguém esperava. Bateu de frente com o STF, peitou o Supremo para tentar segurar essa decisão e proteger um dos nomes mais fortes ligado à base de Bolsonaro. Sim, essa movimentação acendeu um alerta vermelho em Brasília. Tem parlamentar dizendo que se pode até abrir precedente dentro do Congresso para impeachment, viu? E não para por aí não. O escândalo do INSS não para de crescer e agora o governo está atuando forte nos bastidores para tentar barrar a criação da CPI que vinha ganhando apoio dentro do Congresso. Só que um deputado de peso aliado de Bolsonaro, nome forte dentro do Congresso, resolveu abrir a boca e entregou tudo. E o que ele disse é estarrecedor. Para vocês terem noção, ele revelou coisas fortíssimas, articulação, telefonema e até ameaça e muito mais, viu? Tudo para impedir que essa bomba estoure. Gente, o Planalto, vocês podem imaginar, né? Tá em pânico. Gente, como vocês podem ver, a política não para. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou ser objetiva e clara do jeito que vocês querem. Mas antes, só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Já vamos começar com um vídeo, gente, que realmente vai incendiar Brasília. Magno Malta, sim, senador aliado de Bolsonaro, bateu de frente, adivinha com quem? Ministro de Lula. Escancarou toda a verdade. Pegou fogo, viu? Olhem o que aconteceu. Gente, só assistam esse vídeo, porque realmente... só assistam, vocês vão ver realmente o que aconteceu. O ministro de Lula ficou chocado. Vejam isso. Mas que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe, Vossa Excelência, explicar. Eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! Mas eu quero mostrar esse gráfico, que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção, para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso?
mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo, teriam evitado esse câncer que chegou agora? É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio e teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela, esse R$1.000 e poucos era um bom salário. E aqui nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara por sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do Trabalho, no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Todo mundo sabe, é só pegar... Vonei, você é um cara inteligente. Segundos. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! Aí tem essa Gestapo, que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI... Vonei, a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer, embora eu tenha tudo na minha mão aqui, eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019, eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016, olha lá a subida no governo Temer, olha a descida no governo Bolsonaro, olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos? Aí estão os gráficos, aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua? Não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes impediu, e é polícia de Estado, não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, porque o STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só agora que nós estamos vivendo uma ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula investigado, condenado em 3 instâncias, e agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas.
pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? É, gente, mas os escândalos não param. E antes de eu trazer mais um senador que trocou farpas de verdade, principalmente porque ele foi ministro de Bolsonaro com o ministro de Lula, eu gostaria que vocês vissem Daniela Lima. Eu não sei o que está acontecendo na Globo, viu, gente? Não sei se o Pix não caiu, mas eles estão batendo com gosto no governo. E mais uma, olhem isso. Informação nova para vocês. A expectativa é de que até a semana que vem o Tribunal de Contas da União formalize uma decisão ampliando e abrindo um novo processo, com uma nova frente de investigação no INSS. Uma auditoria, eu contei isso para vocês ontem, a Dataprev admitiu numa auditoria ainda entre janeiro e agosto de 2023, que havia perdido os dados as senhas, né, de 400 senhas dos sistemas internos tinham sido comprometidos. A partir disso, eu contei, foi aberto um novo processo que corre em sigilo. Esse novo processo trata de fraudes, atenção Leilane, atenção assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios do abono salarial, o que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Então, se você chegou agora, 12:00 em ponto, o Tribunal de Contas da União abrirá uma nova frente de investigação no INSS pela identificação por auditoria de, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em fiscalizações de 1.327.382 benefícios de abono salarial e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Há ainda, no meio desta questão, uma investigação, uma apuração que diz respeito às falhas da Dataprev, que tem, de novo, atuado em violação, abro aspas, às boas práticas de transparência de informações e do regulamento de compartilhamento de dados entre órgãos públicos. Duas novas frentes, apuração indevida, já nesse caso o INSS pode ser a vítima, né, do pagamento do desembolso ilegal de abono salarial e seguro-desemprego, mas a Dataprev está sendo alvo aí de uma devassa por conta da blindagem que criou em torno dos seus próprios dados para os órgãos de fiscalização. É isso, gente. Vocês viram quantas coisas no governo Lula e agora sim, vejam este ministro de Bolsonaro, que na época foi ministro, um ex-juiz. Eu estou falando de Sérgio Moro, detonando com o ministro Volney. Olhem isso. Urgente, Volney Queiroz, ministro da Previdência de Lula, troca farpas com o senador Sérgio Moro sobre responsabilidade pelo roubo do INSS. Participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lula para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém se omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro. Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer Vossa Excelência nada, era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como Vossa secretário. Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento. Senador Nosso Rogério, governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Inclusive, gente, esse ministro de Lula, Volney Queiroz, ele é o número 2 de Carlos Lupe,
que pediu demissão, mas na verdade porque ia acabar dando impeachment. E até tem uma aliada de Bolsonaro, ela, Damares Alves, que fez um pedido para ele ser afastado urgente do cargo, devido a ele saber de tudo. Mas é lógico, né? Nunca eles sabem de nada, sempre a culpa é de Bolsonaro. E falando em Bolsonaro, até a Globo está admitindo que Bolsonaro não tem culpa de nada? Sim, vocês não vão acreditar nessa matéria. 71, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral, e essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Por quê? Na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada sobre o vídeo do Nicolas, e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual o papel de cada um. Bom, o papel tá claro, né? O PT quer continuar na cena do crime, assim como disse Geraldo Alckmin. Essas não são minhas palavras, tá, gente? É do vice-presidente de Lula. E agora, olhem essa notícia que caiu como uma bomba no colo, sabe de quem? Os ministros do STF. Por essa, nenhum deles esperavam. Mota aciona o STF para manter a suspensão da ação de ramagem. Na semana passada, 315 deputados votaram a favor da sustação da petição número 12.100, mas o plenário da Corte derrubou a decisão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, acionou o Supremo Tribunal Federal para manter a decisão do Legislativo de suspender integralmente a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem em andamento na Corte. Aspas. Ingressamos nessa terça-feira no Supremo
com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem. Escreveu: por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF a ser julgada pelo plenário do STF. Esperamos que o voto dos 315 deputados sejam respeitados. A harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam a mesma diapasão, estão na mesma sintonia, fecham aspas. Recado claro, né, gente? E agora, olhem esta notícia. Zucco. Segundo Zucco, o governo atua nos bastidores para barrar a CPI do INSS. Realmente, gente, o líder da Câmara, Lindenberg Faria, falou que é contra a CPI. Sim, o líder da oposição na Câmara afirma que quem deveria estar sendo investigado continua operando no Instituto como se nada tivesse acontecido. E o irmão do Lula, hein? Pois bem, o líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco do PL, denunciou que o governo Lula tem atuado nos bastidores para impedir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, do roubo dos aposentados. Se criado, o colegiado vai investigar a fraude bilionária do INSS. Vocês já imaginaram quanta gente grande vai ser descoberta? Quanto peixe graúdo está por trás disso? É por isso que o governo está fazendo de tudo para essa CPI não vir à tona. Mas se eles insistem tanto que foi no governo Bolsonaro, então por que não querer a CPI? Aí eles já estão se entregando, né? Aspas, segundo ele, enquanto o Brasil ainda tenta entender o rombo bilionário no INSS, o governo Lula faz de tudo para fugir da verdade, afirmou o parlamentar. Ao invés de apoiar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso, apurar o esquema e responsabilizar os envolvidos, o governo trabalha nos bastidores para justamente barrar essa CPI. E agora, gente, vejam esta notícia que pegou todos de surpresa, principalmente Alexandre de Moraes. Justiça da Espanha volta a negar a extradição de Oswaldo Eustáquio. Segundo informações, Moraes ficou furioso com isso. O país negou um recurso apresentado pelo Estado brasileiro. A Justiça da Espanha voltou a negar a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio Filho, em decisão no último dia 5. A Audiência Nacional da Espanha rejeitou o recurso apresentado pelo Estado brasileiro, que pleiteava a possibilidade de intervir na ação e ser ouvido, e pedia que o comunicador foragido responda o processo no Brasil. Em resposta, o Tribunal Espanhol afirmou, segundo informações do jornal o Globo, que o Estado brasileiro não é parte do processo, mas sim o Ministério Público e Eustáquio, e, portanto, não pode recorrer de maneira independente. Também argumentou que o MP não recorreu no prazo oportuno. Mais uma derrota de Alexandre de Moraes. E segundo informações, o Congresso resolveu reagir. Já tem deputados falando, senadores, e impeachment de ministro, e por aí, gente, vocês já tiram. O clima esquentou e essa briga entre o judiciário e também o Congresso, eu não sei vocês, eu torço pela briga, mas gente, ainda isso vai dar muito pano para manga. E acontecendo algo novo, eu volto para trazer para vocês. Eu vou ficando por aqui, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, deixar o seu like e também se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até o nosso próximo vídeo.